Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje a gente vem falar um pouquinho de De'Aaron Fox, vem falar um pouquinho do Sacramento Kings. Eu acho que o último vídeo que eu fiz do Sacramento Kings era esse que vai aparecer aqui agora, que é o Sacramento Kings tá indo de F, mas é porque as coisas estavam realmente desmontando lá. Mas aparentemente o novo técnico deu um jeito na franquia, deu um jeito dentro do vestiário, tá tudo indo muito bem, até que começou a sair muito rumor de troca envolvendo o nome do De'Aaron Fox. E quando tem um rumor de troca tão forte sobre um jogador que tem um impacto tão grande em cima de uma franquia, né? O melhor jogador atualmente do time, a gente precisa trazer respeito e eu vou falar minhas opiniões sobre futuras franquias prováveis, viabilidade de troca, aonde eu acho que ele poderia parar, por que que ele vai, por que que ele não vai. A gente vai fazer um recap geral a respeito de como tá a situação do Sacramento Kings em relação ao nosso humano De'Aaron Fox, fechou? Então se você está chegando por aqui agora, considera verificar sua inscrição aqui embaixo para você ajudar a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Essa é a meta até o final deste ano. E se você quiser andar dripado de NBA, hoje eu estou falando de Sacramento Kings, mas estou usando uma jersey do Denver, mas eu vou trazer aqui para vocês uma jersey que está entre as minhas favoritas. Esta do Jason Williams, do Sacramento Kings. Essa jersey aqui é maravilhosa. Se quiser adquirir uma peça como essa, temos ainda em viabilidade aquele códigozinho Guibeira lá na Mitchell & Ness. Você pode optar por uma camiseta social, por um short, por um moletom. Tem vários itens que você pode montar o seu guarda-roupa, até mesmo boné. Cara, os bonés da Mitchell & Ness são muito lindos. E tem várias peças que cabem no bolso tranquilamente. Ainda mais porque eles têm os descontos do site, você pode utilizar o cupom Guibeira para ter mais 10% de desconto em cima. Então corre lá no mitchellnshop.com.br, utilize já o cupom Guibeira e aproveite as promoções do site, fechou? Agora sem mais enrolação, recado dado, temporada 2025, tamo juntão com a Mitchell & Ness, bora para começar este vídeo. Seguinte, eu gostaria de analisar as possibilidades friamente, beleza? Se pode acontecer, se vai acontecer e quais são as reais chances de acontecer. E eu gostaria de começar falando que realmente tem uma chance muito grande de acontecer uma troca daqui para os próximos 8 dias envolvendo o De'Aaron Fox. O Sacramento Kings deixou vazar essa informação, o Rich Paul, que é o agente do De'Aaron Fox, tá pressionando a franquia, tá pressionando o front office do time e ele é um cara que costuma conseguir aquilo que ele tenta fazer. Se ele quer trocar um cara, se ele quer mandar um cara para alguma franquia, ele vai fazer pressão para tentar conseguir o que o cliente dele gosta, né? O objetivo que o cliente dele tem em mente. Começou com isso lá do LeBron de 2010 e hoje tem esse empoderamento dos jogadores, né? Onde eles podem ser trocados a qualquer momento, se eles decidirem ser trocados, eles pedem uma troca e ainda agora estão apontando para onde eles vão. Então, tipo assim, uma breve análise sobre isso é que, tipo assim, não me agrada. Eu não gosto dessa parada. O cara escolher o time que ele vai. Por exemplo, KD escolheu o Suns. LeBron, pô, faz isso há 1000 anos. Mas só que essa parada de se o cara não tá contente na franquia, ele pede uma troca e sai. E não ele escolhe para onde ele vai. Porque isso limita muito a franquia de conseguir se mexer e acaba comprometendo o futuro da franquia que ele tá indo, porque vai ter que abrir mão de muita coisa para poder fazer com que isso dê certo. Agora, dito isso, vamos discursar um pouquinho como chegamos a esse ponto. O negócio da troca do De'Aaron Fox não é de agora, é do começo da temporada, a partir do momento que ele não aceitou uma extensão salarial bem gorda, uma extensão de 165 milhões de dólares, se eu não me engano, por 3 temporadas. E qual foi o sentido dele não aceitar? Tem duas vertentes. Uma, a gente pode imaginar que, cara, ele não aceitou porque ele realmente já tem planos de daqui uma temporada e meia, que é quando vence o contrato dele, ir embora. Que é totalmente válida. O cara fala assim, pô, não tô satisfeito aqui, a gente não conseguiu competir como eu gostaria, já tô minha carreira inteira aqui, o máximo que a gente conseguiu foi uma segunda rodada de playoff e é isso, deu o que tinha que dar, vamos embora. E tem aquela outra vertente que é o seguinte, eles me ofereceram uma extensão muito boa, que nenhum outro time ofereceria a este ponto da minha carreira, é óbvio que ele é um All-Star, é óbvio que ele recebeu o Clutch Man of the Year há 2 anos atrás, ele é um baita de um jogador, mas só que, cara, é muito dinheiro, 165 milhões de dólares compromete muito uma franquia. Ele não ia achar isso em lugar nenhum. Porém, se ele confia no próprio taco e vai falar assim, cara, esse ano eu vou me dedicar, vou jogar o melhor basquete da minha carreira, vou chegar num All-Star Game tranquilamente, vou chegar num First Team da NBA, vou ter as minhas menções ali aos prêmios individuais, e aí sim, chegando no First Team da NBA, jogando mais de 65 jogos, você consegue um contrato maior ainda, né? Ele ia conseguir pegar ali até a correção do salary cap da NBA e abocanhar umas 200 milhas. Mas o negócio é que com esses rumores de troca, tá cada vez mais distante esse fator. Tá parecendo que ele tá com o intuito de meter o pé e ir pra uma franquia na qual ele possa passar várias temporadas competindo. Que aumente um pouco, digamos assim, a probabilidade de ele ganhar um título no médio prazo, não de imediato. E chegamos até essa discussão, né, do De'Aaron Fox e tudo mais que aconteceu justamente por aquele vídeo que eu trouxe anteriormente, que foi a demissão do Mike Brown. Aquilo lá foi uma mudança
muito significativa, porque em um momento a gente tem o técnico eleito como técnico unânime, né, ganhou o prêmio, tudo mais, o time teve a melhor performance em 17, 18 anos, teve toda aquela narrativa, e logo em seguida o cara é demitido por causa de conflito diretamente com o De'Aaron Fox. Ele queria que o De'Aaron Fox assumisse uma responsabilidade maior, e o De'Aaron Fox não se sentiu confortável nem em rebater diretamente as críticas, ele só falou assim, eu faço meu papel e é isso, e aí chega o técnico lá e fala, nossa, ele tem que ser o cara que ele falou que ele ia ser, ele não poderia ter feito aquela falta no final do jogo, aquele jogo contra o Pistons, daquela falta dele para 3 pontos realmente mudou muita coisa na relação dele com o Mike Brown, e aí que chegamos até esse ponto, porque já demitiram o Mike Brown, trouxeram o Doug Christie, que inclusive tá fazendo um trabalho muito bom, Doug Christie tá há um mês trabalhando com o Sacramento Kings, e das últimas 14 partidas, eu tô averiguando aqui, eles perderam apenas 3, então realmente o Doug Christie conseguiu conectar aquelas peças que não estavam funcionando muito bem juntas, tipo o DeMar DeRozan jogando aquele típico jogo de meia distância dele, o Domantas Sabonis dando um passo para trás na quantidade de tentativas de finalização que ele tinha e mesmo assim tá tendo as melhores estatísticas dos últimos 3 anos, o De'Aaron Fox com aproveitamentos medianos, precisando tomar conta um pouquinho mais da pontuação, já que alguns jogadores estão em momentos não tão iluminados assim da carreira, né? Estão numa temporada mais abaixo do que estavam na temporada passada, por exemplo, como é o caso do nosso mano Keegan Murray, que tinha assim uma expectativa gigantesca para ele. Enfim, de todo esse cenário, o Doug Christie conseguiu fazer um bom trabalho, rebatendo aquelas críticas que eu tinha feito, que é difícil de um técnico chegar, organizar a casa e causar uma diferença muito grande. Pelo menos o retrospecto que a gente tem nesse primeiro mês é extremamente positivo. Contudo, se olharmos a classificação ainda do Sacramento Kings, eles estão em 10º lugar, ali beirando com o Golden State Warriors, brigando pela 10ª posição e brigando com o Suns pela 9ª posição. Então não tá uma situação mesmo favorável para competir por título como o DeMar DeRozan esperava, como o De'Aaron Fox esperava e assim por diante. Dito tudo isso, o nosso mano De'Aaron Fox gostaria de ir para uma franquia na qual ele pudesse competir no médio prazo, ficar tipo várias temporadas ali batendo em cima da tecla de chegar numa final, de competir por título, ser um time competitivo, coisa que nem ele nem o Rich Paul enxergam hoje nessa equipe que o Sacramento Kings montou. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre probabilidades, quais times ele poderia ir, qual time realmente pode conseguir englobar um cara como De'Aaron Fox, e aqui vem alguns nomes em mente, como por exemplo, o Miami Heat é o primeiro nome que vem na minha cabeça, justamente o Miami Heat que tá tendo problemas com o Jimmy Butler. Eu não sei se a troca conseguiria ser um Jimmy Butler por De'Aaron Fox, eu acho que o Sacramento Kings não teria interesse em substituir um armador pontuador com um small forward, defensor pontuador, sabe? Eles precisariam de outro jogador para vir na 1, ou eles têm a pretensão de usar Malik Monk e Keon Ellis como os armadores, eu não sei se funcionaria tão bem, mas se fosse uma troca envolvendo realmente o Miami Heat, acho que eles iam ter que abrir mão de algumas peças como o Tyler Hero, quem sabe, mais um jogador jovem ali, para poder bater o salário e trazer um jogador como o De'Aaron Fox. Mas seria inviável, na minha opinião, com o Miami Heat, porque eles teriam ainda que executar uma outra troca com o Jimmy Butler, além de precisar, num médio período de tempo, estender o contrato com o De'Aaron Fox, né? Então não é tão simples assim pro Miami. Outro time é o Lakers, só que o Lakers tá numa sinuca de bico, né? Não tá querendo abrir mão de todos os capitais que tem atualmente, porque tem alguns jogadores jovens promissores e tudo mais, porém, de outro lado, eles querem entregar um time competitivo para tentar uma última run com o LeBron James. Então teria que abrir mão de alguém para trazer um cara como o De'Aaron Fox e iam ter que abrir mão de um cara como o Austin Reeves. Seria interessante pro trio, né? LeBron, AD e De'Aaron Fox seria, mas só que você vai ter que abrir mão de mais do que apenas o Austin Reeves. O salário não bate dos dois e ainda ia ter que reassinar com ele. O Lakers não tem uma folha salarial muito leve, tem mais uma problemática aí, então acho meio difícil também ele ir pro Lakers. Um time que tem uma odd muito grande de trazer ele é o mesmo time que também tem muita possibilidade de se expandir, de trazer um jogador, qualquer jogador praticamente hoje que está disponível no mercado, que é o Houston Rockets. Como eu já falei, é o time que tem as maiores odds para trazer um cara como o Jimmy Butler, porque tem peças para isso, é o time que tem um espaço na folha salarial decente para poder pagar um contrato, renovar um contrato. Só que ao mesmo tempo que temos todos esses pró, temos também o contra, que os nossos manos do Houston Rockets não estão a fim de modificar o elenco. O elenco tá agora como segundo colocado do Oeste, a forte Conferência Oeste, sem mexer em nada. Então por que você vai mexer em alguma coisa que tá dando certo? É aquele famoso time que tá ganhando não se mexe. Vai mandar o Fred VanVleet, mais Tari Eason, mais escolha de draft, que os caras têm muito, para trazer um De'Aaron Fox que vai estar meio insatisfeito. Por mais que os times do Texas tenham um plus em trazer o De'Aaron Fox, já que eu fiz uma pesquisinha rápida aqui no Google e coloquei assim, onde que o De'Aaron Fox passou a sua infância? E ele cresceu em Katy, no Texas, e ele jogou no high school por um time texano chamado Cypress Lakes. Isso significa muita coisa? Não, só que a probabilidade dele ter uma familiaridade assim com os times texanos é maior. E eu acho que o Rockets realmente não vai mexer nesse elenco, vai tentar ver até onde esse elenco consegue ir, quais vão ser os furos
erros dentro deste roster para que eles corrijam numa provável futura temporada. Porque a defesa dos caras tem muito, tá faltando um pouquinho de arremessador, tá faltando pegar um pouquinho na parte ofensiva, que o De'Aaron Fox podia ajudar legal, mas na parte defensiva é um time extremamente competente, que tá indo muito bem, e essas 32 vitórias e 14 derrotas é apenas o reflexo disso. Outro time que a gente poderia colocar é o Golden State Warriors, já que o Stephen Curry consegue jogar um pouco mais na 2, trazer o De'Aaron Fox, que é uma outra estrela como o Curry gostaria para jogar na 1 é interessante, só que aquela parada de peças, né, de recursos para poder fazer essa troca acontecer do Golden State é um pouco limitado, para poder fazer a troca acontecer é perder bastante profundidade nesse elenco, que já não tá tão profundo assim, então o Warriors eu não enxergo eles trazendo um cara do calibre do De'Aaron Fox, até porque o Warriors deixou meio claro que eles não vão tomar nenhum tipo de decisão precipitada, meter os pés pelas mãos para trazer resultado imediato. Então corta o Warriors. E por último, um time que eu particularmente, se eu fosse escolher uma troca aqui para ele, que eu fiquei matutando aqui, cara, passei por time, né? Quem traria o De'Aaron Fox que poderia gerar um resultado imediato, fazer uma troca decente e ainda assim não perder as características que o time vem trazendo aí nesses últimos anos? E me veio à mente o Minnesota Timberwolves. Por que o Minnesota Timberwolves? Ia ter que abrir mão do Julius Randle, obviamente, ia ter que abrir mão de algum armador, que eu não colocaria o Rob Dillingham, e aí faria a troca para trazer o De'Aaron Fox para a titularidade desse time. Provavelmente colocar um Mike Conley veteranão seria uma troca ganha-ganha, né? Porque o Sacramento Kings quer jogadores que possam contribuir para ganhar agora. Isso é o que saiu nas notícias de que uma possível troca aconteça. Eles querem alguma peça que substitua o De'Aaron Fox e consiga trazer resultado agora. Ao mesmo tempo, o Wolves também está precisando de alguém para trazer resultado agora. Então, eu acho que uma troca entre esses dois times seria interessante. E por último, do último que eu deixei agora, é a franquia que ele já demonstrou interesse de ir. Eu até fiz uma postagem ontem lá na nossa página, canal Trash Talk, que é o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs tem tudo para fazer acontecer essa troca. Mas a realidade de trazer ele pro Spurs, eu, Guibeira, acho inviável para como eles estão construindo esse elenco. Eles estão construindo no método San Antonio Spurs, pegando o cara que tá abaixo do radar, pegando troca na onde eles não saiam prejudicados, entregando muito capital de draft, draftando jogadores bons e indo aqui, ó, tá ligado? Trabalho de formiguinha, é isso que o San Antonio faz. Desde que eles pegaram o Wembanyama, eles vêm de uma forma muito prudente montando esse elenco, tirando o Stephon Castle de um draft que teoricamente era mais fraco, trazendo um Chris Paul para mentorar toda essa rapaziada, pegando o Harrison Barnes, que é um bom role player, tentando extrair o máximo dos jogadores que eles já tinham. Então, uma troca agora para comprometer uma grande parcela do que eles têm de capital para o futuro da franquia, eu acho que é inviável para o Spurs, apesar de ser o destino que ele gostaria de ir. E com isso eu venho trazer uma outra narrativa para vocês, um outro ponto de vista, que é o que aconteceu com o New York Knicks, que eu presenciei, que eu assisti, que foi trazer esse homem aqui, ó. Alguns de vocês não deviam nem acompanhar a NBA nessa época, mas vocês lembram desse nome aqui, ó? Carmelo Anthony, o camisa 7, lendário, Hall da Fama, o cara, o brabo. O Carmelo Anthony, em 2010, falou que gostaria de ir para o Knicks, 2009, 2010. E aí, o que o Knicks precisava fazer? Absolutamente nada. Era tipo assim, ó, acabou meu contrato, eu tô indo para Nova York. Eu quero jogar pelo New York Knicks. O New York Knicks fez o quê? Cedeu a pressão do Denver Nuggets, que ó, o contrato do cara tá expirando. Estamos recebendo oferta por ele. Se vocês não trocar, a gente vai trocar. Mandou jovens jogadores, mandou escolha de draft, mandou a porra toda pra trazer o Carmelo Anthony. Chegou o Carmelo Anthony num time que só tinha ele. Então, a franquia do San Antonio Spurs eu não vejo fazendo esse tipo de burrice que o Knicks fez no passado. Eu acho que é muito mais fácil eles esperarem dar esse 1 ano e meio de contrato, já que ele não assinou nada com o cara, já que ele quer vir pro Spurs. Daqui 1 ano e meio o Spurs vai poder draftar mais jogadores, vai poder pegar jogadores na free agency que estejam querendo assinar com um time que vai ser campeão da NBA, que atualmente tem um dos 10 melhores jogadores da liga. Se você assiste o Wembanyama, você sabe que o cara tá jogando muita bola. Então, basta ter paciência. Se o De'Aaron Fox estiver ainda disposto a esperar esse tempo e chegar, que venha. Já que ele quer vir, vem. É o famoso quer vir, vem. Ainda mais pro Texas, que tem toda aquela conversa que a gente já falou sobre se a casa dele e tudo mais. E por isso que eu acho que uma troca não vai ser tão simples de ser executada com o De'Aaron Fox, ainda mais envolvendo o San Antonio Spurs. Eu vou colocar aqui na sua tela agora todos os assets, todos os recursos que o San Antonio Spurs tem neste momento. E é por isso que eles não vão fazer uma troca, tá ligado? Eles têm jogadores com contrato controlável. Ali tem Stephon Castle, Jeremy Sohan, Malachi Branham, Blake Wesley, Julian Champagne, Sidi Sissoko. Tem jogadores em contrato expirante, que é o Chris Paul, Trey Jones, Charles Beasley e o Mamu. Eu não sei ler o nome desse cara direito. Jogadores com 2 ou mais anos de contrato, que tá tranquilo ainda. David Vassell, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Zach Collins. Fora de cogitação e intocável, Victor Wembanyama. Eles têm 21 milhões na folha salarial de espaço, mais 3,2 de exceção salarial, 9 escolhas de primeira rodada e 17 escolhas de segunda rodada, além de algumas swaps com Atlanta, com Boston, com Dallas e Minnesota e Sacramento, o próprio Sacramento Kings. Com tudo isso,
fluxo de poder nas mãos para poder fazer uma troca. Eles podem fazer com muita facilidade. Eu vi até uma troca interessante para poder ser efetuada. Mandar o Keldon Johnson, mandar o Zach Collins e mais 2 escolhas, ou eram 3 escolhas de primeira rodada, e aí você pega, ou se não 2 escolhas e uma swap, e pegar o nosso mano De'Aaron Fox. É viável? É, mas vai ter que assinar com ele. Ele vai querer um contrato muito grande. Ainda acho que faz mais sentido esperar o contrato dele vencer e depois ele vem para a franquia. E agora o mais complicado de tudo, só para finalizar, o que inviabiliza a troca do Fox para outras franquias que não seja o San Antonio Spurs, é que é o seguinte, como o cara já deixou claro o lugar onde ele quer ir e o contrato dele só tem mais 1 ano e meio, qualquer outro time que abrir mão de peças, de tudo que vai precisar para poder bater o salário desse cara e trazer ele pro elenco, vai se sentir com o tempo acabando, vai se sentir numa contagem regressiva, porque deu 1 ano e meio e ele não tá satisfeito no elenco, ele vai vazar pro San Antonio Spurs. Então acaba fechando muitas portas de troca para o Sacramento Kings e acaba deixando ele meio que apenas em uma direção, rumo ao San Antonio Spurs, se a troca realmente for acontecer. Mas essa aqui é a minha opinião, gostaria de saber de vocês, o que vocês acham sobre essa troca do De'Aaron Fox, ter a probabilidade, ter a chance de jogar no San Antonio Spurs. Eu acho que seria uma boa troca, eu acho que ele é um bom jogador. Eu não abriria mão de Chris Paul, não abriria mão de Stephon Castle, não abriria mão de Harrison Barnes para trazer ele. Faria uma troca mais ou menos a que eu citei aqui para vocês. Eu acho que seria interessante ver ele jogando ao lado, né, do nosso mano Victor Wembanyama. Dá para jogar o Stephon Castle na 2 ou até mesmo jogar o De'Aaron Fox em determinados momentos na 2 com o Chris Paul vindo também para quadra. É um cara bem versátil que poderia ser interessante, ele como um bom pontuador jogando ao lado do Victor Wembanyama, mano. Acho que o pick and roll entre os dois seria muito interessante, mas não é uma troca que eu priorizaria neste momento para o San Antonio Spurs. O time tá bem montado, o time já melhorou da temporada passada para essa, agora é fazer um trabalho mais tranquilo, tá ligado? Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, lembra de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar aquele like, que ajuda muito a gente a continuar crescendo. Se você quiser ajudar mais diretamente, mano, aqui do lado, ó, se liga essa rapaziada, são os All-Stars aqui do canal, a família dos membros que fortalecem para que esse projeto continue de pé. Se fizer sentido para você, clica no botãozinho aqui embaixo, seja membro e venha fazer parte dessa família. Você também, vem! Nossa, nada a ver com o que eu fiz agora. Se for presentear aquela pessoa que você ama, que gosta de NBA, use o cupom Guibeira na MeToNS. E agora sim eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!